Olha só, gente, eu sei que esse assunto é polêmico, tá? Eu compreendo que na comunidade cristã, de uma forma geral, a ideia é, como disse aí o colega no comentário do meu vídeo, que todas as crianças nasçam pecadoras. Embora isso seja muito comum, não me parece ser necessariamente bíblico. Existe um pano de fundo histórico de onde surgiu essa ideia, não vou tratar sobre isso aqui. Eu tenho um livro onde eu aprofundo realmente em detalhes sobre esse tema, esse livro novo que eu acabei de publicar, As Origens Gnósticas do Calvinismo, mas eu quero apenas dizer o seguinte: nenhuma criança nasce culpada do pecado que seus pais cometeram. Não importa se os pais se referem aí aos pais imediatos, o papai e a mamãe daquela criança, ou aos seus antecessores, os avós, bisavós, e aí você pode subir nessa ancestralidade até chegar em Adão. Nenhuma criança nasce do culpado. Nenhuma criança nasce culpada do pecado cometido pelos pais. Nenhuma. A criança nasce pura, inocente, em comunhão com Deus. É exatamente por isso que as Escrituras afirmam que toda criança é cidadã do reino dos céus, porque ela tem a natureza de Deus e a vida de Deus. Se uma criança morrer antes de cometer seus primeiros pecados, se tornar pecadora, entregando-se a Satanás, transformando Satanás em seu pai adotivo, essa criança, ela morre como cidadã do reino dos céus. E ela não vai ser expulsa do reino só porque não teve a oportunidade de pecar, tá? Isso não acontece. A criança, ela é a imagem e semelhança de Deus, é filha de Deus e está em comunhão com Ele quando entra nesse mundo. Os corpos vêm dos pais, mas o espírito vem de Deus. Hebreus 12:9 diz que Deus é que é o pai dos espíritos. Não há nenhum espírito de nenhuma criança que venha com defeito de fábrica. Tá? A criança nasce no mundo e aí ela se torna pecadora quando ela cometeu o seu primeiro pecado. É mais ou menos como Paulo retratou, exemplificando esse processo em sua própria vida. Ele disse: houve um tempo que sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. De quando ele está falando? De um momento em sua vida em que ele era muito novo, que ele não tinha ainda sido ensinado sobre o que era certo e errado. Os preceitos da lei sobre o que fazer e o que não fazer ainda não tinham sido transferidos para ele, porque ele não tinha idade suficiente para compreender, para discernir entre o bem e o mal. Ele não está falando de uma suposta vida passada, houve um tempo que numa reencarnação anterior eu vivia. Não, ele está falando sobre o período da sua infância. Então, quando ele diz houve um tempo que sem lei eu vivia, ele está falando do seu período de infância. Não sabemos exatamente até que idade ele se refere. As escrituras não são explícitas nem objetivas em relação a essa idade em que a criança alcança essa razão para discernir o bem e o mal, mas Paulo disse que houve um tempo que sem lei ele vivia. Quando lhe foi passado o preceito da lei, aquilo que lhe foi dado para o bem se transformou em mal. Não que a lei seja ruim, mas quando lhe foi dito, por exemplo, não cobiçarás, a própria ordem para não cobiçar despertou nele a cobiça, fazendo-o ceder aos desejos da carne, cometendo assim pecado e acabando, consequentemente, morrendo espiritualmente. Que é exatamente o que ele diz. O pecado usou o mandamento e por meio dele me enganou e me matou. Paulo é muito claro, ele diz duas vezes a mesma coisa. Ele diz: o pecado me matou. Por quê? Biblicamente falando, o salário do pecado é a morte. Não o pecado dos meus pais, não o pecado dos meus avós, não o pecado de Adão. Embora Adão tenha colocado a raça humana numa situação vulnerável de fragilidade, assim também Cristo colocou a raça humana num estado de graça. Que é isso que as escrituras ensinam, tá? Que assim como em Adão todos se fizeram pecadores, da mesma forma em Cristo todos serão feitos justos. Mas você não pode pegar essas declarações de forma absolutista. Existe um processo, existe uma particularização, há uma individualização do que acontece com cada pessoa. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim: portanto, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso significa que todos os seres humanos, sem exceção, indistintamente, cada e todo indivíduo será salvo em Cristo Jesus por causa do texto? Eu sei que a sua resposta é não. Da mesma forma, aquilo que acontece com a humanidade em Adão não pode ser generalizado, porque muitas crianças não terão sequer a oportunidade de cometer o seu primeiro pecado e morrerão. Então, muitos serão feitos pecadores por causa do pecado de Adão, mas algumas sequer passarão dos seus 2 anos de idade, dos seus 2 dias de vida, do seu primeiro mês de vida. Muitas destas crianças não terão tido a chance de pecar e virarem pecadoras. Então a gente tem que entender que existe uma individualização na experiência. Ou seja, o homem perdeu o acesso à árvore da vida, que lhe fortalecia para combater e lutar contra o pecado, destinando assim todos os homens
ao pecado e à morte espiritual. Então, Adão condenou a humanidade, destinou a humanidade a uma vida de pecados, porque ele interrompeu o fluxo da comunhão entre Deus e os homens. O acesso à árvore da vida foi interrompido. Então a criança, diferentemente do plano original, ela não cresce por dentro e por fora. Ela cresce apenas por fora e atrofia por dentro. Então os desejos da carne, as inclinações do seu corpo sufocam o seu homem interior e ela acaba cedendo ao pecado, morre espiritualmente. A partir desse momento, que a gente não sabe precisar que idade é, ela precisa nascer de novo para voltar para o reino do qual ela era cidadã, mas que saiu. Então ela saiu do reino, morreu espiritualmente e depois, quando nasce de novo, volta para o reino e é reconsiderada como participante da família. É como um filho pródigo que estava na casa, sai da casa, se arrepende, volta e o pai diz: estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Então a criança, ela não nasce pecadora. Ela nasce em comunhão com Deus, como cidadã do reino dos céus, cheia da vida de Deus, porque Deus é o pai dos espíritos e ela está ali pura em seu estado inicial. À medida que ela cresce nesse mundo onde Satanás é Deus, ela cede ao pecado, e o pecado gera a morte. Assim que ela morre espiritualmente, ela passa a ter a necessidade de nascer de novo. Na verdade, é por aí o caminho que eu considero mais correto de se interpretar os textos bíblicos que falam sobre essa questão. Tá? Eu sei que tem muito mais para se falar sobre isso, tem outros pontos, outros versículos, e eu sei que existe uma dúvida generalizada, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa tarde só, mas meu livro trata bastante sobre isso, tá? As origens gnósticas do calvinismo. Se você ainda não teve a oportunidade de comprar, vai lá no meu site, loja.natanrufino.com, e compre o seu. Beijão, tchau, tchau, até a próxima.